Então, a partir de agora, nós estamos gravando nossa reunião, nesse experimento aqui, reunião de hoje com os voluntários da comunicação do CPC. Então, boa noite, gente. Boa noite, João, Ludmila. Infelizmente, as outras pessoas tiveram imprevistos, não vão poder participar, mas a gente bate um papo aqui, nós três. Tá bom? Um card para publicar no Instagram, bota a cópia dele lá. Apareceu alguma logomarca de alguma entidade, de algum órgão ou de algum parceiro que foi utilizado numa determinada postagem, guarda a logomarca lá também. Tem pastinha para tudo por lá, né? Tem as diferentes logomarcas para o movimento CPC. Porque vão ter postagens. Eu acho que esse segundo perfil, não sei se você avaliou um pouco mais aquela ideia que eu dei, considerando a experiência do caminho dos Goiás, aliás, o do caminho de Goiás, eles fizeram a mesma coisa. Tem um perfil antigo, o maior, né, vou dizer, o principal, do caminho de Cora, que é o perfil da publicidade, da divulgação dos eventos, da apresentação das trilhas, aquela coisa, né, assim, do turismo, né? E o outro perfil é o da Associação Caminho de Cora. Então, a ideia é que esse segundo perfil, que vai estar com os meninos, né, inicialmente, funcione para essa dupla postagem, mas fique já como um embrião de no futuro ter esse local onde a gente vai fazer as postagens mais administrativas, nossas, comunicados administrativos. E o outro, dos amigos do CPC, das informações sobre as trilhas, etc. Acho que é bem bacana nesse sentido, né? O de Cora que você mencionou, ele tem um perfil mais institucional, né? E tem o da Associação de Cora, que funcionaria como esse que a gente pretende criar, né? Do movimento CPC. Então, o movimento CPC, que é a nossa identidade atual, seria o equivalente ao do Caminho de Cora, da Associação do Caminho de Cora. E o institucional são informações mais voltadas para as trilhas, né? Para os caminhos. Né? Esse que você está criando é o equivalente a uma associação. Isso. Certo. Acho que é por aí. Eu queria sugerir concluísse o plano de comunicação de vocês, né? Com essas diretrizes, para a gente ter como informar, comunicar para as pessoas. Acho que é importante também dar acesso a toda a equipe ao nosso drive, ao drive. Eu acho que a Lila vai ter acesso a todo mundo, o Lucas, a Andréia, não sei se a Andréia pode continuar na publicação, se for falar, não sei. Todas as pessoas que eu tenho o e-mail de todos eles aqui, então lá o acesso ao Drive é feito com o cadastro do e-mail das pessoas. Né? Então seria uma pergunta aqui para hoje, né? Se alguém acessou, se teve dificuldade. Então, como a gente está gravando, depois eu vou disponibilizar o pessoal e o pessoal pode nos informar. Isso. Mas eu acho que já dei acesso a todo mundo. Isso. Tem uma pasta da comunicação. E nessa pasta da comunicação, a gente organiza os materiais. E aí, inclusive, como o Ludmila vai se dedicar, por exemplo, a preparar cards, material de postagem, usar o Canva, a gente... Um card para publicar no Instagram, bota a cópia dele lá. Apareceu alguma logomarca de alguma entidade, de algum órgão ou de algum parceiro que foi utilizado numa determinada postagem, guarda a logomarca lá também. Tem pastinha para tudo por lá, né? Tem as diferentes logomarcas para o movimento CPC. Porque vão ter postagens de respeito à entidade, ao nosso movimento, às nossas ações. Quando for postagem que vai falar só sobre a trilha, aí não, aí pode ser a pegada normal, né? Só clássica, só ela, do CPC. Quando estivermos falando da lei e tal. Acho, Márcio, aí é uma coisa que eu sei que eu
eu vou falar de uma coisa que nós fomos responsáveis nesse final de semana. Deve ter aparecido no perfil do CPC umas 5, 6, 7, 8, sei lá, postagens do Pirá Brasília. Apareceu sim. Deixa eu dar só um instantinho, João. A Ludmila, pode falar, Ludmila. São nós três aqui, pode até interromper e falar direto. Tá bom. Só para não perder o time. Eu lembro de quando estava fazendo o card para votação das trilhas que instalavam, que o parque sempre tinha uma tonalidade de verde nos cards, né? Eu acho que foi uma forma deles construírem uma identidade visual. E como o movimento de apoio ao CPC tem a logo que costuma ter o amarelo e o preto, né? Eu queria saber se nos cards a gente vai seguir essa linha, ter uma cor para sempre estar ali para construir essa identidade. Nesse novo Instagram que vai criar, que vai ser colaborado. A gente ainda não recebeu, né, não sei se ainda vai ser criado, o nosso manual de identidade. Foi uma coisa que a Mônica ia providenciar para a gente, mas não é um problema. Nós temos nas logomarcas que nós recebemos, da nova identidade visual, nós temos várias versões de logomarcas para várias aplicações e todas elas usam um tom só de amarelo. E aí, acho que essa foi sua dúvida, né? Qual o tom de amarelo que a gente vai usar na nossa identidade? Lá, dentro do nosso Drive, nós temos as logomarcas disponíveis e elas usam o mesmo tom em todos os desenhos. Todas as imagens estão com o mesmo tom de amarelo. Todas as versões da logomarca. Isso. Mas tentando entender a dúvida da Ludmila, se ela estiver, por exemplo, falando do pano de fundo, aí o pano de fundo você pode mudar a tonalidade, né, para dar um contraste com a logo. Aí muda a tonalidade ou do mesmo amarelo, ou do tom de cinza, mas também nada impede que, eu estou falando assim, pensando no pano de fundo, né? Que numa situação ou outra, dependendo do contexto, você use outra cor. Eu faço isso o tempo todo, até porque eu não gosto muito de abrir um Instagram e ver assim, aquilo tudo muito igual, tudo meio né, paradão. Eu gosto de diversificar. Então, algumas postagens minhas eu já usei até roxo. Né? Claro. Laranja. A gente já tem uma regra nacional do amarelo e preto, né? Aí a pessoa, se a gente não puder mais nem pensar em outra coisa, tem que estar em amarelo. E esse amarelo e preto vem da rede, tá, Ludmila? A rede tem um manual de identidade visual, tá? Eles disponibilizam no site deles. Dia desse eu estava dando até uma olhadinha lá, né? Para você usar na apresentação, então, todas as formas de aplicação da pegada. E aí com nome, sem nome, tem lá todas as cores, branco, amarelo. Eu acho até que esse manual está lá no nosso Drive, não está? Lá na parte de comunicação. Se não tiver, eu pretendo colocar lá. Inclusive, você está me devendo. Você está me devendo a lista dos documentos. Eu? E ao vivo e a cores para cobrar. Qual lista? Peraí. Você não ficou de atualizar uma lista para mim de documentos? Para a gente disponibilizar no... Fiquei. Anota tá. aí. Anota aí. Tarefa... Acabou a reunião aqui, eu te faço. Então... eu ia falar assim, do acesso ao Drive, estava falando disso, né? Viu, Ludmila? Se apropria do que está lá. Tem a Jéssica que organizou aquilo lá à época, ela separou duas pastas, não foi, Márcio? A pasta gerencial, operacional e a parte estratégica. Foi uma separação. Mas se vocês quiserem alterar também não tem problema. O importante é que tem uma certa organização por lá que pode ser apropriado. O que eu ia falar, Márcio, é assim... Acho que a gente tem que dar uma pensada em ter uma estratégia de postagem para determinados assuntos. Por exemplo, o que vai para... você estava falando das postagens que vocês fizeram no final de semana. Que foi um monte de postagens para uma coisa só.
Eu acho que você devia pensar numa estratégia, numa orientação para a equipe de comunicação, dizendo assim, o que vai para o feed e o que vai para aquele temporário. Tá. Né? Do tipo, vou chutar aqui, mas é vocês que vão pensar depois, não é agora não. Do tipo, tá falando só de um determinado evento que é, né, uma coisa pontual, uma situação de um acontecimento pontual, aí eu acho que vai para aquele temporário lá, entra lá, comunica, informa o que aconteceu e tal. Então uma pessoa fez uma postagem e tal, e marcou o CPC, eu acho que é só uma questão de compartilhar daquele temporário. Para reservar aquelas postagens permanentes, para aquilo que for um informe mais detalhado sobre alguma coisa, né? Por exemplo, o Lucas fez uma postagem, né, sobre o trabalho, a sinalização, como é que aconteceu, né? Eu fiz uma postagem contando um pouco da Pirabrasília, como é que aconteceu a sinalização, a preparação do material, então coisas assim de caráter mais informativo, aí eu acho que é o que... Mas depois vocês montam aí uma estratégia. Para ficar registrada. Mas expectativa. Como é que funciona lá, João? Mesmo esses temporários, os temporários vão para os stories, ficam lá por 24 horas. Mesmo eles podem se tornar permanentes. Tá? Porque vai para aquele negocinho ali, né? Se a gente configurar para ele ficar lá naquelas bolinhas, eu não sei como é que se chama aquilo, se a Ludmila souber, chama destaques. Destaques. Então eles vão para os destaques, né? São as bolinhas, e aí eles, geralmente eles são separados, né? Tem alguma lógica aí lá de separação. Isso aqui são as atividades do Parque Nacional, atividades da Flona, né? Hoje eles não estão muito organizados, não. É uma coisa que a gente precisa ver também. E aí, para usá-los, né? Para usar assim com mais eficiência, né? E aproveitar melhor aquele espaço lá. Então, lá nós temos uma bolinha lá dos amigos do CPC, né? Dos destaques do CPC. A única coisa que eu não acho muito legal lá, porque ele não entra numa ordem cronológica, né? Do mais recente para o mais antigo. É o contrário, né? Os destaques vão sempre mostrar o mais antigo primeiro. E aí o que está mais recente fica lá para o final. Eles têm que passar todos eles, assim, para chegar lá no final. Mas assim, eu acho que essa era uma outra coisa que eu ia comentar. Dá uma organizada naqueles destaques. Isso. E tem alguns ali que eu acho que ficaram meio, por exemplo, da APA, não sei se mantém. Deve manter, não, acho que deve manter. Mas o de mais à frente, eu acho que era interessante recuperar ou retomar aquele dos voluntários, né? Que é bem legal, fazer uma postagem para cada um dos voluntários e tal. Foi muito massa aquela experiência daquela época, né? Bom, eu não gosto muito do Instagram para efeito de pesquisa, né? É por isso que eu insisto muito em manter as principais, reproduzir as principais postagens do Instagram lá no blog, porque o blog é uma fonte excelente para a gente pesquisar assuntos. Você entra lá, você quer saber, por exemplo, quando nós fomos premiados com o prêmio de turismo, né? Até você encontrar isso no Instagram, você vai levar alguns minutos aí. No blog isso é praticamente automático. Então a ideia do blog é justamente documentar essas informações mais importantes. Assim como a gente precisa organizar o feed com as postagens mais relevantes, né? E deixar essas mais temporárias para os stories, um movimento que vai ter na pedra fundamental, né? Uma chamada, mas as chamadas, né? A gente usa muito para fazer as chamadas dos eventos que vão acontecer, eventos de parceiros, então é aquela coisa mais imediata. E o feed é uma coisa mais que vai ficar lá por mais tempo. E isso também poderia ser reproduzido no blog para facilitar as nossas pesquisas.
O blog também, quando as pessoas fazem as pesquisas na internet, ele dá retorno nas pesquisas de internet, coisa que o Instagram não faz. Pois é. Aí você tocou no assunto do blog, era a minha outra sugestão. Eu não vi da equipe de vocês, eu também não, você fez uma enquete, achei bem legal, Sim. mas eu não vi quantas pessoas toparam escrever no blog. Acho que só duas. Aliás, duas não. Peraí, deixa eu puxar aqui. Puxa aí. Também não é uma preocupação para agora, só é pelo seguinte. Deixa eu puxar para aqui porque eu mexi aqui e ele parou de gravar, mas já voltou a gravar novamente. Porque, olha só, acho que sabe uma ideia que eu teria, Márcio? Quem topar mexer no blog, portanto, escrever para o blog, quem gosta de escrever, né, tem interesse em se dedicar a fazer um trabalho, digamos, próximo do jornalismo, né? Foram 7 pessoas. Olha aí, pô, timaço, pessoas que topam escrever. O que eu sugeriria para começar o blog? Começar a fazer postagens, como se fossem reportagens, pequenas reportagens, os sistemas de trilhas que nós já temos. Então, vamos lá. Fazer uma reportagem, uma postagem no blog, né, um artigo no blog, sobre as trilhas Cristal Água. Aí um texto explicando as características da trilha, onde é que ela fica, selecionar algumas fotos da trilha, da sua sinalização, né? E postar no blog. Depois uma outra sobre as trilhas lá, Roda e Cruz, lá em Planaltina. Alguém que tem aqui. Pequeno texto, explicando as características, as peculiaridades da trilha, enfatizando os circuitos, né, que a gente já tem, enfatizando os sistemas, pode ser utilizado isso. Uma outra sobre as ecotrilhas da Serrinha. Sei lá, tem umas trilhas para bike, outra para caminhada, tem a trilha inclusiva, tem, entendeu? Tem a Cachoeira do Urubu ali perto. Vou postar. Para quem se animar a escrever esses textos, eu sugiro que você coloque na descrição do grupo da equipe de comunicação aquele plano de ação de estruturação de trilha. Né? Porque naquele plano tem link para os documentos que descrevem cada um desses sistemas. Porque cada frente de trabalho tem no link um documento que descreve o sistema. Então, digamos que a Ludmila vai escrever algo sobre as trilhas de Planaltina, né, na Camisa da Pedra. Lá naquele plano tem o link do documento Camisa da Pedra. É um documentão de umas 30 páginas. Ela vai ali precisar de um tempo, de umas 2 semanas, para ler, para digerir aquelas informações todas. E tem também um link de fotos. Está lá naquele plano, tem um link de fotos. Então ela pode preparar um texto, separar umas fotos e publicar no blog. E para todos os sistemas que a gente já tem. Então, uma coisa que poderia ser feita, né, que vocês poderiam fazer, era isso. Escolher dentre aqueles 7 quem topa cuidar dessas postagens, dessas publicações, porque eu acho que seria um excelente começo, sabe, para a gente ter o blog. Uma forma de já criar uma identidade mais próxima do nosso blog com o que são as trilhas, efetivamente. E a gente mostrar, olha, não, o CPC não é só aquele sonho dos arcos, né? O CPC é tudo isso que está rolando, que já existe, está por aí. Aí, já para adiantar que eu estou no embalo, a outra sugestão que eu queria fazer era de você, Márcio, se preparar, eu falo só do ponto de vista burocrático, porque de conteúdo e de comunicação você já tem.
para pensar que seja uma vez por mês ou a cada 15 dias de fazer aquelas lives pelo Instagram, publicando depois no YouTube. Entendeu? Colar uma agenda, ver quem você vai convidar para entrevistar. E aí, de preferência, convidar pessoas que não sejam nós da coordenação, né? Convidar, sei lá, o Maico, convidar a Larissa, convidar o Fábio lá da Flona, convidar o Marcos Paredes, que criou a Copaíbas, a Rosane, lá da Condema da Candangolândia, que é a liderança importante nossa da Pirá Brasília. E assim criar essa né? Uma neotonhada, falar das trilhas da bike. E aí você já tem aí uma sequência. Você tem experiência, conhece no CPC, vai saber bolar as perguntas, vai entrevistar. Eu acho que vai ser um baita de sucesso. Vamos deixar anotado aqui. Tá, tarefas de casa. E aí, hoje eu acho que o pessoal não conseguiu participar aqui hoje, mas depois a gente tenta refazer essa reunião com mais pessoas. E aí vou divulgar esse vídeo para eles assistirem depois e a gente bolar uma coisa legal aí para... O link do plano de ação, de estruturação, está lá tá no outro grupo lá de estruturação. É isso aí. Eu pego ou no grupo ou no próprio Drive. Bom, puxa lá no próprio Drive, cola aí, porque aí é bom que o pessoal da comunicação passa a ter essa visão, né, esse conhecimento, essa compreensão mais geral das coisas. Você quer ver uma outra coisa legal que está acontecendo? No meu ponto de vista, pode gerar um bom artigo para o blog, pode ser até um começo de artigo para o blog, talvez até o primeiro. A Ludmila, que está aqui com a gente, ela, o Lucas, a Lila e a Andréia estudaram o plano de uso público do Parque Nacional e escreveram um artigo, vai servir de uma introdução para a gente usar nos nossos planos da criação das trilhas do Parque Nacional. Para a gente mostrar a conexão da proposta de trilha, sabe? Do novo Arco União, da conexão do Arco Brasília, com o que o plano de uso público já estabelece. De repente, esse material que eles estão fazendo já pode ser um primeiro artigo espetacular para ir para o blog. O que você acha, Ludmila? Seria uma boa mesmo. Não é? Pega uns mapas do Parque Nacional, pega umas fotos da região, a gente já fez umas exploratórias por lá, tem uns links para essas pastas, né? Os álbuns com essas imagens, e aí daria um baita artigo, uma baita reportagem para o blog nosso. As postagens dos blogs, elas costumam ser assim, coisas bem simples, né? A pessoa não precisa formatar nada, coloca o texto lá, o formato a fonte já entra automaticamente, né? Escolhe uma foto de destaque, e aí eu daria, como é um pouco mais elaborado, né? Tem mais imagens, né? Pode-se criar uma galeria dentro do próprio texto do blog. E aí eu dou uma ajuda para eles nessa formatação, que aí tem um pouco mais de trabalho. Mas dá para fazer sim, esse material já está pronto? Podemos providenciar já. Eles estavam fechando semana passada. E a gente ficou de essa semana marcar um bate-papo para avançar em relação à parte administrativa, né, estratégica do Parque Nacional. Mas pode ser uma ideia de já ser o primeiro artigo. Ou um próximo artigo para o blog, né? E isso é bom que já cria uma forma da gente estimular as pessoas, né? A participar. Até a escolha dos nomes das trilhas também a gente pode
Podemos colocar lá também. Isso, a Lila que coordenou pode escrever alguma coisa a respeito, né? E contar toda a história, né? De como é que surgiu a ideia de nomear as trilhas, a enquete. Exatamente, da onde vieram aqueles nomes, né, de observação, de indicação dos analistas do órgão. Né? Forma de documentar e as pessoas depois saberem. Né? Eu fui na inauguração quando a trilha Cristal Água abriu. Eu recebi um convite, acho que eu nunca tinha ido ao Parque Nacional. A primeira vez que eu fui ao Parque Nacional foi na inauguração da trilha Cristal Água, acho que foi, não sei se foi 2007, 2008. Já faz um tempinho já. Faz um tempinho, né? Eu não lembro, depois eu vou resgatar aqui. Eu tenho foto mania de fotografar tudo. Tava até chovendo, era um dia chuvoso. Tinha uma meia dúzia de pessoas, mas eu tava lá na época. A Fabiana. A Fabiana não. A dela. A Daniela comenta na apresentação que ela fez pra gente que o plano de manejo para criar a trilha Cristal Água sofreu uma pequena mudança e tal. Isso numa versão anterior. E agora. Bom, essas eram as sugestões que eu teria, sabe, Márcio? Era já engajar a turma mesmo em postagens falando dos sistemas de trilhas que a gente tem, porque documento descrevendo esses sistemas, a gente já elaborou muita coisa, né? Está lá naquele plano de ação de estruturação, é só o pessoal puxar de lá. E se quiser elaborar com algo mais e tal, aí é só te procurar, me procura, e a gente passa as referências, né? Do Maico, por exemplo, da Natália, que é a atual coordenadora lá da Flona, que cuida das trilhas, pode contar alguma coisa por lá, né? Enfim. E a Flona é uma das que tem mais história, né? Porque começou em 2016, se eu não me engano, com uma tentativa de melhorar a segurança lá por causa dos assaltos, principalmente os ciclistas sofriam com essas ações aí de meliantes lá dentro da Flona, principalmente naquelas partes mais próximas da cerca, lá no fundão, lá no escritório, não, nas cachoeirinhas que tem a mais próxima da represa. E aí eu lembro que começou lá o movimento para melhorar a segurança, convidar a polícia ambiental, aí Pedro surgiu com a ideia de fazer a sinalização, de aproximar mais a comunidade, e aí a coisa andou. Então, a Flona é um dos que tem mais histórias para contar. Teve uma capacitação. Talvez seja interessante fazer isso que você está falando, aí puxa até uma coisa, que o Manel Tonhar sempre comenta, vocês do GCB são muito organizados e nós não. O Manel Tonhar tem isso tudo na cabeça. De repente, se alguém da equipe de vocês senta com ele e passa para o papel esse breve histórico, já é um outro artigo legal para o blog. Ali tem muito assunto. Muito assunto. Ele é da parte braçal, né? De executar, né? De construir. E a gente, o pessoal estava... Tem toda essa história de como começou isso, né? Das capacitações e a execução desse trabalho voluntário lá do Manuel e sua equipe. E depois de conhecer lá o trabalho que começou na Flona, que eu fui para a Serrinha. E lá também já estava encaminhado e cheguei depois para continuar contribuindo. Pois é, é uma coisa fantástica, né, o que a gente tem na Flona hoje. Muita coisa boa para documentar. É isso. Ludmila, alguma pergunta? Alguma dúvida? O blog, então, vai ser a nossa próxima atividade. Você quer... Acho que eu vou te dar acesso para o blog também. Percebi que você ficou interessado. É legal, é interessante. Se você quiser
vou colocar seu e-mail e seu nome lá. E aí você entrando no blog, o blog é blog.caminhosdoplanaltocentral.com.br, blog.caminhosdoplanaltocentral.com.br. E aí você entrando nele, no canto superior direito você vai ver um login e logout. É onde você entra para ter acesso à área de edição dele. Tá. Eu vou pegar seu e-mail aqui na minha lista, vou criar um perfil lá para você. Você deve receber um e-mail para confirmar o seu login. Qualquer dúvida você me manda uma mensagem no WhatsApp. Ok. Eu vi uma vez o blog do Caminhos dos Veadeiros e ele sempre tem a introdução. Seria legal também, né, colocar nessa descrição do porquê que foi criado o blog. Esse do movimento de apoio que vai ser criado. Esse o que a gente usa lá é do próprio Caminhos do Planalto Central. O movimento de apoio ao CPC, ele é uma identidade que veio depois, né? E o blog ele já existia. Eu acho que... O que você acha, João? A gente pode manter ou cria um do movimento? Desculpa, eu não entendi bem a sua pergunta. Porque ele tem o blog, o endereço e o blog eles já existem, né? Então hoje ele é o blog.caminhosdoplanaltocentral.com.br. Então o que é esse endereço grandão? Ele é um subdomínio, né? A gente tem um domínio caminhosdoplanaltocentral.com.br e o subdomínio ele tem um blog na frente do nome. Então você acha que tem necessidade de ter um outro domínio chamado... Aliás, nem tem como, desculpe. Nem tem como criar. Porque Caminhos do Planalto Central é um domínio registrado. Para a gente ter alguma coisa com o nome Movimento de Apoio aos Caminhos do Planalto Central.com.br ou movimentocpc.com.br, a gente teria que registrar um outro domínio. Eu acho que deveria... Aí pode manter como está. Vamos manter. Eu não tinha entendido. Então, essa outra parte que vai começar a ser escrita é como se ficasse dentro do blog que já existe. Como se fosse uma subpasta? O blog, a gente está falando aqui, a gente falou aqui de dois assuntos diferentes, talvez isso tenha causado confusão. Eu tinha falado lá no início do perfil de Instagram que vai ser criado. Esse perfil de Instagram ele vai se chamar Movimento CPC, tá? Que é o perfil onde nós vamos fazer postagens e convidar o nosso outro perfil para ser colaborador, né? E também mencionei aqui o blog, que é um site onde serão feitas postagens. E esse blog ele se chama blog.caminhosdoplanaltocentral.com.br. É um endereço de internet. Existe um perfil de Instagram que vai ser criado e o blog que já existe. E aí eu estou convidando vou convidar vocês para serem editores no blog e fazerem postagens no perfil do Instagram. São entendi agora. Eu tinha juntado as informações do Instagram e do blog. Eu percebi. Então, perfil de Instagram vai ser uma coisa e as edições e os textos postados no blog serão outras. Acho que você deve saber que o Instagram ele tem limitação de tamanho de texto, né? Então, o blog não tem essa limitação. Então, lá no blog você pode escrever artigos de 3, 4, 5 páginas. Né? Ele é uma fonte de pesquisas, é uma fonte é um local onde você pode documentar textos longos. E o Instagram é aquela coisa mais resumida, né? Mais com textos menores, porque ele tem outra função, né? Ele é uma informação rápida, com poucas fotos e para ficar registrado no feed.
O blog é mais, ele se aprofunda mais no assunto, vou colocar assim. Você pretende criar um cronograma de postagem para os dois? Para ser frequente? O cronograma foi uma sugestão do João e realmente a gente precisa ter esse cronograma porque para que a gente tenha conteúdos para postar durante a semana inteira. Então, por exemplo, segunda, terça-feira seria o dia das atividades do final de semana, né? Uma ideia. E aí, durante da quarta em diante, até sexta-feira, de forma que a gente tenha postagem todos os dias, seria aquele momento de dar pinceladas em conteúdos do que a gente já tem. Circuitos, né, que são disponíveis para pessoas, os parceiros, né, todos aqueles outros que a gente precisa estar sempre divulgando para que tenha esse movimento e para que as pessoas vejam constantemente. Então, essa é uma agenda que eu preciso criar de postagens que a gente pode fazer durante uma semana inteira, né, para manter nossa rede movimentada. E só é lembrado quem é visto, né? Aí, Márcio, assim, esclareceu para a Ludmila a diferença, né? O blog é uma coisa meio tipo site. Isso. Esclareceu. Eu tava confundindo. Eu tava achando que ia criar outro blog, mas a gente vai começar a postar naquele que já existe, né? Eu visitei até o blog uma vez. É que a Ludmila não é da época dos sites, né? Ela já é da época do Instagram, do TikTok. Do jeito atual. Bom, a outra sugestão, Márcio, a outra observação era assim, era ver uma forma de também, não sei se passar para um dos meninos ou ficar a teu cargo mesmo, continuar, atualizar o nosso Linktree. Sim. Né? Porque, por exemplo, ele está lá, ainda está lá no título dele, aquela descrição de que nós somos o CPC, o Sistema de 400 km de trilha. Eu troquei só no Instagram, né? Tem que trocar aquele texto lá. Colocar o mesmo do Instagram. Ainda está, eu olhei agora essa semana, ainda está lá com a chamada para o edital de voluntariado. Tá. Né? Vamos retirar. Eu acho que poderia colocar lá o link do blog. Aí agora já que vai animar o blog. Já existe, eu vou só movimentar ele para cima. Movimenta ele para cima, né? Depois você dá uma olhadinha, ver se você concorda com a ordem que está lá. Eu vou tirar esse que você falou, atualizar a descrição. Tem uma coisa que eu tinha visto outro dia também, que ele tem, para a história da rede de voluntariado, tem 2 chamadas. Aquilo foi a Malu que pediu. Eu acho que você devia deixar uma só. Malu e a Cássia também. As duas que me pediram para fazer modificações lá. Inclusive eu fiz na hora, fiz pelo celular. Porque eu não vejo necessidade de ter 2, sabe por quê? Porque uma entra por formulário de cadastro. E a outra é um convite. No convite a pessoa lê e lá está o link para o formulário. Foi isso mesmo. Então, para mim ficaria só o convite. Só o convite. O convite ele explica, né? Ele explica melhor do que se trata e aí... Aí é melhor do que a pessoa entrar seco assim no formulário, né? Apesar de que no formulário tem algumas coisas também, mas o convite também é legal, foi bem redigido pela Malu. Eu deixaria só o convite. Deixa eu contextualizar aqui a Ludmila. Ludmila, ele está falando no nosso Linktree, né? Hoje, quando a pessoa digita lá caminhosdoplanaltocentral.com.br, ele é direcionado para um painel de links. Nós não temos um site ainda. Então ele é direcionado, a pessoa é direcionada para um painel de links e lá ele tem vários links que ele pode clicar para ser direcionado para o assunto que ele está procurando. Então, de vez em quando a gente precisa entrar lá e atualizar, né? Quando você faz uma campanha, por exemplo, a campanha de criação do Parque Pedra dos Amigos. E aí, se a gente apoia a campanha,
a gente coloca um link, né? Cria um link para essa campanha e deixa lá no nosso painel de links. Com isso, a gente não precisa ficar alterando o link da bio toda hora, né? Basta que você coloque no texto lá para apoiar a campanha, para assinar o abaixo-assinado, ou sei lá, para se inscrever, clique no link da bio. Aí no link da bio tem o nosso endereço, nosso domínio, que vai direcionar você para o painel de links. Aí lá a pessoa procura o assunto que ela está procurando, que ela está pesquisando, ou que ela está interessada, e acessa. Então, recapitulando aqui. Fez uma postagem no Instagram, você fala para a pessoa, o link está na bio, né? Aí a pessoa vai lá naquele linkzinho que fica lá em cima, perto do nome, clica, e aí ele vai abrir o painel de links. Lá no painel de links ele procura o assunto que ele está interessado, clica, que ele vai ser direcionado. Então é isso. Marcos, até abri aqui enquanto você está falando, eu olhei, ó. Eu deixaria como os primeiros o blog, que agora vocês vão animar o blog, então é chamar atenção para a gente. Depois, o canal do YouTube, já colocar lá também, porque tem, né, primeira coisa é chamar atenção para nós. Isso, depois o convite para a rede de amigos do CPC. Eu deixaria esses 3 como sendo o fundamental lá em cima. E são os que a gente está trabalhando atualmente. Tem divulgado mais atualmente. Exatamente. E aí tem uma pasta lá, conheça a proposta do Caminho do Planalto Central. Esse é um link bem antigo que ia para uma pasta de Google Drive que também está bem desatualizada. Eu sugiro trocar essa aí por aquele que você está me cobrando, que eu estou enrolado para te passar, mas que eu vou passar nesse minuto lá no grupo. Tá ok. Tá bom? Eu acho que vai precisar gerar outro link que tá aparecendo que vai encerrar a chamada. Eu acho que para mim já estava tranquilo na reunião. Já estava batendo papo. Ó, vou colar lá na reunião o link para esse documento. Vamos lá. Vai botar onde? No Zap. No Zap da reunião, não, da nossa conversa. Desculpa, no Zap do voluntariado, da comunicação. Tá certo. Aí trocaria por esse que está aí. Então, um minutinho, gente. Vamos despedir? Vamos despedir. Edmila, obrigado pela presença. A gente vai tentar marcar uma outra reunião aí para conversar mais. Então tá. Tentar fazer reuniões mais frequentes. Ludmila, até quinta no parque. Amanhã a gente vai lá passar aquele pretinho básico e depois aí a gente... Só no spray quinta-feira. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.